Se você já se relacionou com um homem carente, onde a mãe do boy não era presente, ou de alguma forma o boy sentia que você era como se fosse mãe dele, esse vídeo é pra você. Meu nome é Débora e aqui eu conto a minha história. E agora, falando do meu último relacionamento, finalmente encerrando a parte de relacionamento amoroso, eu me relacionei com uma pessoa extremamente bacana, sabe? Vamos dizer, com a pessoa bacana, aquela pessoa que você se completa, que você acaba se encaixando ali, que você, olha, essa pessoa aqui é bacana, tem os erros, né? Tem os defeitos, mas essa pessoa é bacana. Então, eu me relacionei com uma pessoa assim, depois do último relacionamento, que eu contei aí no último vídeo. Levou um tempo a me relacionar, mas quando eu me relacionei foi com uma pessoa bacana, assim, bem legal mesmo. Mas o que aconteceu, né, gente? Como nem tudo são flores e a vida não é um morango, o cara era gente boa, de verdade, sabe? Aquele coração que você vê aqui, esse aqui merece que eu dê um voto de confiança. Porém, o cara muito carente, tá? E aí eu falei, poxa, o cara é carente, vamos ver o porquê, né? Eu sempre fui de fazer terapia, ajuda psicológica, sempre. Qualquer coisa que eu vejo na minha vida que tá precisando, eu vou lá e faço mesmo. Então tem muita gente que tem esse tabu, nossa, é coisa de louco. Gente, não é coisa de louco. No meu ponto de vista, acho que todo mundo deveria fazer terapia, ajudar com psicólogo, todo mundo deveria. Mas, né, deixa muita gente com tabu aí. Então, eu cheguei pra ele e falei, olha, por que você não procura uma ajuda psicológica, uma terapia, alguma coisa pra essa carência toda? Gente, a verdade é que parecia que eu era a mãe dele. E eu falava assim, não é assim, porque era aquela coisa, tudo que acontecia na vida dele, ele transportava pra mim resolver, como se eu fosse mãe. Eu falei, peraí, ó, esse rolê não é assim. E ele falou assim, não, eu quero conversar com você melhor. E isso a gente já tinha mais ou menos uns 3, caminhando para 4 anos de relacionamento. E eu falei assim, tá, então vamos marcar um lugar pra gente conversar melhor. A gente marcou um lugar bacana pra gente conversar. Quando chegou lá, ele me falou que não tinha passado pela minha cabeça isso. Ele me falou que quando ele era criança, tira as crianças da sala, tá? Antes de eu falar aqui, tira as crianças da sala. Tirou as crianças da sala, vamos nessa. Ele me falou que a mãe dele a mãe dele era traída pelo pai, tá? Levava chifre aí, a torta e a direita aí, e ela acabava descontando isso nos filhos. E ele não é filho único, tá? Acho que, sei lá, ela teve 7 ou foi 8 filhos, mais ou menos isso aí. Acho que 7 filhos. E quando ela descontava nos filhos, o que ela fazia? Ela espancava os filhos, incluindo ele, óbvio. Mas espancar no sentido de pisar na cabeça, tá? O rolê era nessa vibe aí. Tanto que essa pessoa tem problema na cabeça hoje por causa dessa violência que a mãe fez com ele. Problema sério na cabeça. Então, ele disse que, de alguma forma, ele me via como esse apoio que ele não teve da mãe. E eu cheguei pra ele e falei, olha, eu entendo a sua dor, o seu sofrimento, mas eu não posso te ajudar a esse ponto. Você precisa buscar uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, porque eu já passei por tanto, eu cheguei pra ele e falei, eu já passei por tanta coisa que eu não posso me dedicar a esse ponto pra você, primeiro porque eu não sou sua mãe, né? Você tem que resolver seu B.O. com sua mãe. E segundo, é que eu já estou resolvendo as minhas coisas, né? As minhas coisas que eu carreguei por muito tempo e acabei, né, depois destrinchando, mas resolvi. O que eu quero dizer para vocês é que a pessoa é uma pessoa bacana, que eu tenho amizade até hoje, tá? Uma pessoa muito bacana mesmo. E uma pessoa que, olha, sabe aquela pessoa que faz assim, olha, alguma coisa eu posso ligar para alguém, dá para eu ligar para ele, não importa o que ele estiver fazendo ou outro relacionamento, a gente não tem mais relacionamento, tá, gente? Tô solteira, mas a gente tem um vínculo bem legal de confiança ali, mas o que eu quero trazer para vocês hoje, quando o homem, né, o boy,
ele te vê como mãe dele, cuidado, porque o que ele não teve lá, a carência que ele acabou, né, tendo ali, ele vai transportar para você. E se não for dessa forma de chegar e conversar bacana e falar, ele vai acabar agindo de uma forma assim. Então, ele acabou agindo e falando, depois de muitos anos também. Não foi logo de cara que ele falou. O que eu percebi é que quando uma pessoa é muito bacana, ela pode ser muito bacana porque ela se tratou. Mas quando ela não se tratou, ela vai dar indícios ali, ela vai mostrar de alguma forma que ela não está bem. E desde o começo eu falei, tem uma coisa errada com você. Você é bacana, mas tem alguma coisa errada aí. Ou que você precisa tratar. E o que eu quero dizer para vocês é que nem todo mundo que teve alguma coisa lá na infância acha que precisa tratar. E eu vou dizer para vocês aqui, eu, Débora, precisa tratar o que você viveu na infância. Não tem como você continuar sua vida crescendo, evoluindo, se conhecendo, sem você tratar o que aconteceu lá atrás. Como eu disse, essa pessoa é muito bacana, mas tem essa carência. E ele não mostra ter raiva da mãe. Não, pela mãe ter feito isso. Ele fala sempre, né, que a mãe fez isso porque que a mãe estava sendo traída. Tá, mas ele não mostra raiva da mãe no consciente. Mas com certeza no inconsciente dele tem alguma coisa travada ali. Ainda mais que ele não procura ajuda. Até hoje, se eu não me engano, hoje é 19 de março de 2026, ele não procura ajuda porque ele acha que psicólogo, terapeuta é coisa de louco. Desde quando terapeuta é uma ajuda? Fazer terapia é uma pessoa que já enxergou além de você, além do que você conseguiu enxergar e te ajudar a enxergar além também. Então, essa pessoa hoje é uma pessoa que tem problema na cabeça, né? Por causa dessas violências que ele sofreu na infância. A família dele também toda sofreu violência, traumatizada, por causa da mãe que recebia corno do pai e acabou que ela depositou isso nos filhos. Agora, para você analisar aqui, observe. Olhe como é uma pessoa que não se trata, tá? E acaba depositando a sua frustração ou a sua raiva nos filhos. Uma pessoa, a mãe, o pai traiu, deixa ele lá, vai se ferrar lá. Uma pessoa que é a mãe recebeu o corno do pai e acabou traumatizando os 7 filhos. Da mesma forma, tá, gente? Cada um, ela batia, agredia, mas todos, pelo menos eu consigo conversar ali, tem a mesma sensação de minha mãe era louca, minha mãe, sabe? Minha mãe é difícil de eu entender. Todo mundo tem, os 7 filhos tem isso aí. Então, você tá vendo como a falta de buscar um terapeuta, a falta de buscar um psicológico, a falta de buscar uma ajuda causa? E se eu te disser que toda a família acabou não crescendo? Sabe aquela coisa de a mesma coisa, parece que repetiu. Aí o outro irmão dele acabou tendo uma filha e faz a mesma coisa com a filha. E aí o outro irmão teve um filho que acabou fazendo a mesma coisa com o filho. Porque ninguém se tratou. Então é muito importante se tratar. É muito importante entender que precisa se tratar, tá? Essa pessoa maravilhosa, a gente terminou, mas a amizade continuou, isso é muito bacana. Por quê, gente? Não tem como continuar em um relacionamento onde o homem te vê como a mãe dele. Não dá. E fora, aonde ele não se trata pelo que a mãe dele fez lá no passado. Não tinha como. Com uma amizade é totalmente diferente, porque eu não preciso estar perto o tempo todo ali, né? De vez em quando a ligação, uma mensagem no WhatsApp, tá tudo ótimo. Mas não tinha como continuar uma relação assim. E olha que a gente ficou, depois que ele me contou, a gente ainda ficou um tempo, mas não dava. Não dava. Eu me escolhi. Eu falei, olha, eu sinto muito por você, mas eu me escolho.
E a mensagem de hoje é essa. Se você entende que tem um relacionamento que de alguma forma a pessoa que sofreu algum tipo de violência, alguma coisa aí, mental, alguma coisa aí, ela acaba colocando isso pra você, não adianta, velho. Se a pessoa não quer buscar ajuda, se afaste, porque você não vai conseguir colocar na cabeça dessa pessoa que ela precisa de ajuda. Deixa ela entender que a vida vai mostrar esse caminho, tá? Se ame em primeiro lugar. A escolha que eu fiz, eu não me arrependo. Eu sinto muito por ele, mas eu penso primeiramente em mim. E eu vou pensar sempre primeiramente em mim. Sabe por quê? Eu sou o amor da minha vida. E não se esqueçam, sempre, você é o amor de sua vida. Até o próximo vídeo.